Quinto ponto principal. Para ser salvo, a Bíblia claramente diz que você só tem que, com toda a sinceridade do seu espírito, alma, coração, mente, com todo o seu ser, fazer uma só coisa: crer. Só isso, crer total e definitivamente, do modo bíblico, no Cristo da Bíblia. Então é esse o único caminho para a salvação: crer no Cristo da Bíblia. Agora, crer é uma só coisa, mas da mesma maneira que um diamante é uma só coisa, mas tem muitas facetas, da mesma maneira, crer envolve muitas coisas, sendo 4 delas que eu vou falar agora. A primeira faceta de crer é arrepender-se. Quem crê, uma vez que está crendo em toda a palavra da Bíblia, ele se arrepende de todo o pecado que já fez ou que fará. Daria a sua vida para não ter feito nenhum deles, nem vinha a fazer nenhum deles. Não vai se comprazer nos pecados. Pode cair nos pecados, que a Bíblia diz que enquanto estivermos nesse corpo que envelhece a cada dia e degrada e degenera, nós temos o pecado, por mais que lutemos contra ele. Mas quem crê, ele passa a odiar cada pecado. A Bíblia diz isso, diz que é necessário arrependimento para o verdadeiro crer. Isso é um ingrediente que está faltando na falsa pregação do falso evangelho que é pregado hoje. Para haver salvação, precisa haver o verdadeiro arrependimento. Onde é que está dito isso? Lucas 13:3. Deixa que eu leio isso aqui, você me acompanha. Não vos digo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então o que é que Deus está dizendo? Que se não houver arrependimento, o homem vai perecer, o homem vai ser condenado para a condenação eterna. Mas o que é arrependimento? Será sentir emoção, chorar, ver o céu aberto, ver Jesus Cristo descendo, sentir o aroma, o perfume que ele está usando, o vigor celeste dos anjos? Não, na Bíblia não diz que é isso. Isso é emocionalismo. É autorreforma, é emendar-se, deixar todos os vícios, ser perfeito? Ninguém consegue. Ele tem que primeiro ir a Cristo e depois ele nos liberta dos nossos vícios. Se você esperar você mesmo conseguir se libertar, você nunca vai ser salvo. É como uma pessoa que estiver num navio afundando e vem um helicóptero com uma corda e ele não pode dizer: desde que eu vou nadar até o continente, depois eu pego na corda. Então você tem que primeiro pegar na corda para ir para o continente. Então nós temos que somente crer, porque perfeição nós não conseguimos por nós mesmos. Não é remorso, remorso é uma coisa, remorso é lamentar as consequências. Com esse homem que tinha morto muitas pessoas, eu perguntei se ele estava arrependido, ele disse que estava arrependido porque sofreu muito depois. Foi preso, passou 30 anos quase na prisão. Mas depois ele disse: mas se eu voltasse atrás, eu fazia pior do que eu fiz. Então isso não é arrependimento, é remorso pelas consequências. Não é penitência, não é subir 200 degraus de uma escadaria até sangrar o joelho, não é cortar o corpo, não é maltratar o corpo, não é alcançar uma santificação perfeita e instantânea. Não conseguimos isso na nossa vida. Arrependimento é uma mudança sincera e real, tremenda, operada por Deus em 3 áreas simultâneas, de uma só vez nas 3 áreas. Primeiro, na mente, no pensamento. Então,
quando a pessoa se arrepende, ela passa a se ver de um modo diferente. Não é mais o bonzinho, mas ele se vê como ele é, um pecador cego, miserável, pobre e nu. É em relação ao nosso pecado que dava desculpa, não sou tão mal, tem gente pior, mas quando a pessoa se arrepende, vê o pecado como os olhos de Deus vê, que é uma coisa abominável, imunda, ofensiva a Deus. É uma mudança que a gente começa a se aproximar da Bíblia quase com as mãos trêmulas, dizendo: essa é a palavra de Deus na minha mão, e eu quero aprendê-la e obedecê-la e que ela me transforme. Em vez de ir com rebeldia para a palavra de Deus ou indiferença, você vai com atitude de humildade e de obediência. É uma mudança em relação a Deus. Ao invés de você fugir dele, você agora quer, anela ir para ele. É uma mudança em relação ao Senhor Jesus Cristo. Você o desprezava antes e passa a amar e tê-lo como Senhor, dono e controlador de sua vida. E diga a ele: pode mandar, que o teu servo quer obedecer. Somente com a força dele é que conseguimos obedecer, e mesmo assim caímos mais vezes do que gostaríamos. É também uma mudança tremenda operada por Deus nas nossas emoções, no coração. Aquilo que eu gostava, o pecado que eu amava, eu passo a odiar. Eu andava com muita coisa errada na minha vida, que eu tenho vergonha até de me lembrar, quanto mais de falar, não vou falar. Mas aquilo que eu amava como porco, gosta de... Eu tive uma granja, criava um porco, a gente limpava, quando ele fugia, ele pulava dentro da fossa de fezes. Ele tinha horror a ficar limpo, ia para a fossa das fezes. Então, o arrependimento muda as emoções. Você tem tristeza, ódio pelo pecado, pela sua natureza pecaminosa. Passa a odiar. E anela por perdão, por libertação. Você anela amar cada vez mais a Bíblia, a revelação divina, e amar cada vez mais e servir e obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Isso com sinceridade, não é com hipocrisia. E uma mudança também na vontade do homem, no propósito, na decisão que o homem faz. O homem, quando crê, ele firmemente delibera tomar uma posição oposta ao pecado. E delibera submeter-se à Bíblia, à revelação de Deus, e ao Senhor Jesus Cristo.